espiritual, Efésios 4:15. É nesse texto que eu tenho trabalhado com vocês. Efésios capítulo 4, verso 15. Eu usei aí da semana passada dos versos 11 a 16, mas hoje eu quero falar principalmente do verso 15. Eu vou ler, depois nós vamos orar, então eu vou tecer alguns comentários sobre esse texto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Notem a expressão, cresçamos no quê? Em tudo, em todas as coisas. Nosso Deus, nós te louvamos por essa chuva. Ela vem regar a terra, ela é bênção do Senhor sobre justos e injustos. Te louvamos porque mesmo aqueles homens que rejeitam o Senhor neste mundo, são abençoados por ela. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa manhã. Obrigado por esse texto que lemos, que nos dirige ao crescimento em Cristo. Rogamos que, pelo teu Espírito, o Senhor nos abençoe e nos dirija para o nosso progresso espiritual. E assim nós oramos agradecidos em nome dele. Amém. Semana passada eu tratei com os irmãos desse versículo e de 2 Pedro capítulo 1, onde diz que todas as coisas necessárias ao nosso progresso espiritual já nos foram dadas. Demonstrando então que tudo que você precisa para progredir em Cristo você já tem. Você não é defeituoso em Cristo de absolutamente nada. Absolutamente tudo que você precisa para crescer, você tem. Então ali o texto vai completar dizendo, 2 Pedro 1, colocando nisto mesmo toda a diligência. Qual é o ponto fraco do progresso espiritual? Os nossos esforços. Parece que Deus está muito mais interessado no nosso progresso espiritual do que nós mesmos. E eu quero começar a parte de hoje, que é exatamente isso, progresso espiritual. Como que nós o atingimos e o que ele significa. Exatamente colocando diante de você a realidade disso. Por que você precisa crescer espiritualmente? Por que você precisa progredir espiritualmente? E que isso faz diferença na sua vida. Não tem como compartimentar a nossa vida. Nós tentamos fazer isso, irmãos. Nós tentamos para o nosso mal. Nós queremos compartimentar o segunda a sexta, do sábado e domingo. Ou seja, acharmos que nós podemos ter um tipo de vida de segunda a sexta, uma meia vida no sábado e uma vida diferente no domingo em todos os aspectos. Em tudo aquilo que fazemos. É mais ou menos como de segunda a sábado não abrir a Bíblia e no domingo tentar tirar o prejuízo. De segunda a sábado, de segunda a sexta não orarmos e no sábado e domingo tentar tirar o prejuízo. Não tem como compartimentar a vida. Cristo não conquistou uma parte da nossa vida, Ele conquistou tudo. Ele conquistou todos os cômodos da casa. É mais ou menos como se a nossa vida fosse uma casa e dizer, Senhor, o Senhor é muito bem-vindo na sala, o Senhor é muito bem-vindo na sala de jantar, mas no quarto, na cozinha, não, aí o Senhor já está exagerando, vamos deixar o Senhor ficar fora dessas questões. É como se a nossa vida fosse uma casa e nós liberássemos apenas uma parte para Ele ter acesso. Não tem como compartimentar a vida cristã de forma que você seja um crente, mas você seja um marido, uma esposa, um filho. Se você é um salvo em Jesus Cristo, você é um marido cristão, uma esposa cristã, um filho cristão, um empresário cristão, um empregado cristão, um professor cristão, tudo aquilo que você faz, um motorista cristão, um trabalhador cristão, um cidadão cristão, e pode colocar o cristão antes de todas essas coisas. Não dá para compartimentar a vida dizendo então o que sou eu e o que é Cristo. Mas é isso que nós tentamos fazer. O progresso espiritual não atinge uma questão de nossa vida. O progresso espiritual não é algo que trabalho unicamente na minha vida espiritual, de forma que o resto fique de fora. O progresso espiritual me atinge como pai, me atinge como marido, me atinge como cidadão, me atinge como membro desta igreja, me atinge em todos os aspectos da minha vida. Não tem como compartimentar isso.
Por que nós estamos falando para você crescer espiritualmente? Porque isso vai atingir o seu casamento, vai atingir a criação dos seus filhos, vai atingir o seu trabalho, vai atingir a forma que você lida com as finanças, vai atingir a forma que você lida com a sua saúde, vai atingir a forma que você lida com as outras pessoas, vai atingir a forma que você lida com a igreja, vai atingir a forma que você lida com as pessoas que você encontra no mundo. Não tem como separar as coisas. O progresso espiritual nos atinge como um todo ou não nos atinge em nada. Não tem que separar as coisas. Qual é a utilidade de crescer espiritualmente? A necessidade de crescer espiritualmente é porque você ainda não é o marido que a Bíblia diz que você tem que ser, você ainda não é a esposa que a Bíblia diz que você tem que ser, você não está sendo filho que a Bíblia diz que você tem que ser, a Bíblia diz para você ser um tipo de trabalhador, você não é esse tipo, a Bíblia diz para você ter um tipo de atitude diante das pessoas do mundo, você não está tendo, a Bíblia diz para você ter um tipo de atitude com os irmãos da igreja e você ainda não aprendeu. Por que nós crescemos espiritualmente? Porque nós precisamos de graça em todas essas coisas. O crescimento espiritual não atinge uma porção da minha vida. Ela atinge o todo. Ela atinge o cerne, a fonte. E da fonte, ela transborda em todo o resto. Quando você cresce espiritualmente, você se tornará a cada dia mais um marido segundo a palavra de Deus diz. Uma esposa segundo a palavra de Deus diz. Então como que você mede se você está crescendo espiritualmente? Você está crescendo em graça, em todas essas facetas da sua vida que Deus lhe deu. Você está se demonstrando um melhor cristão, como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, como cidadão, como membro dessa igreja. Porque não tem como separar essas coisas. Ah, eu estou crescendo espiritualmente, mas sua esposa não vê nada disso. Ah, eu estou crescendo espiritualmente, mas seu marido não vê nada disso. Realmente eu estou progredindo espiritualmente, as pessoas que convivem com você não estão vendo nada disso. Ah, realmente, a cada dia eu estou me tornando um melhor cristão, mas o seu empregador ou os seus funcionários não veem isso na sua vida. Como que pode? É vã a nossa tentativa de separar a vida em partes, em caixinhas. Como se eu pudesse lidar com cada caixinha da sua vez. E como se Cristo tivesse acesso a apenas alguma dessas caixinhas. Irmãos, não é assim que a coisa funciona. Você conhece bem, eu já usei com você mais de uma vez essa ilustração de um cântico que as crianças cantam, toque, 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 ao quê? Alguém que bate a porta. E a primeira parte, toque, 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 diz que é o mal. E quanto espaço o mal quer? Mais ou menos assim, se você já teve um cachorro tamanho grande em casa, e ele quer entrar na casa. Ele começa primeiro a fazer aquela cara de cachorro. E quem é que resiste à cara de cachorro? Não é? E fica te olhando e grunhindo tudo. Lá na porta. E você diz, ó, você não vai entrar. Qual é a tática dele? Quem conhece? Primeira patinha. Passou da soleira. Você negligenciou. 2 minutos depois, está o braço. Mais 30 segundos, a pata, o braço e a cabeça. Passa 2 minutos, ele já está no seu colo, te lambendo e você está todo feliz. É assim. O pecado é assim. Agora, nesse mesmo cântico diz que quando Cristo bate a porta, Ele quer o quê? A casa toda. Literalmente com Cristo. É tudo ou é nada. Ou é tudo dele ou nada. Então não tente separar a sua vida em partes, dizendo, realmente aqui eu tenho progredido. O que você precisa, dessa forma, analisar na sua vida, é que há questões na sua vida onde você precisa realmente de mais arrependimento. Talvez você seja um bom pai, mas não um bom marido. Talvez um bom marido, mas não um bom pai. Então, claramente, haverá partes na sua vida que você vai precisar de mais arrependimento, mais quebrantamento.
para que você prossiga e progrida. Mas não tente o tipo de abordagem aonde você vai separar tudo em caixinhas e dizer então que Cristo vai tocar aqui ou acolá. Senhor, não mexe aqui, porque se o Senhor mexer aqui, o Senhor vai só atrapalhar. Se o Senhor começar a querer dirigir essa parte da minha vida, o Senhor vai me atrasar. Esse é o pensamento de muitos crentes. Não vou deixar o Senhor interferir nessa parte da minha vida, porque se Ele interferir aqui, eu vou ter prejuízo. As coisas não funcionam desse jeito. Progresso espiritual ou nos atinge como um todo ou não nos atingiu em nada. Então não compartimente as coisas, não separe as coisas. Você é um cristão total, um cristão por todo. E Cristo e a palavra de Deus precisam atingir a sua vida como um todo. Ou o pecado será vencido no seu coração, e essa história de vencer, talvez de compartimentado, é claro que cada um de nós tem um tipo de fraqueza, e isso a graça de Deus vai agir com mais força nessas áreas. Mas não dá para o pecado ser vitorioso em algo enquanto nós desprezamos em outro sentido. Não dá realmente para vencermos o pecado em algo enquanto desprezamos a vitória que necessitamos em tantas coisas. Então, o progresso espiritual precisa ser realmente como um todo, fazendo-nos como um todo mais parecidos com Cristo. Então eu preciso apenas citar algumas questões para você entender o que essa realidade de progresso espiritual não vai significar para você. Se você pode ler comigo, Colossenses 2:10, vai dizer assim: estais perfeitos nele, Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Perfeitos quer dizer completos, então literalmente ele está dizendo, vocês estão completos em Cristo. Ou seja, não há o que completar de Cristo em você. Então, progresso espiritual não significa que você vai receber algo que você ainda não recebeu, que você vai ter algo que ainda você não tem, ou falta alguma coisa Deus lhe dá que você ainda não possui. Não significa isso. O progresso espiritual não significa que você vai ter realmente algo que até aqui lhe faltou. Então, isso significa que todos os benefícios de Cristo já lhe foram dados. Que toda a segurança que você tem em Cristo já lhe foi dada, que Deus já lhe justificou, já lhe perdoou, e o progresso espiritual não vai fazer você mais perdoado ou mais justificado. E você também não vai provar mais da paz com Deus do que quando creu, porque realmente o sacrifício de Cristo na cruz aplacou a ira de Deus e você vive em paz com Deus. O progresso não vai te trazer mais paz com Deus, vai te trazer mais paz de Deus, mas não nesse relacionamento que você necessita com Deus. Ou seja, você não vai se tornar mais cristão progredindo espiritualmente. Ou seja, você não vai se tornar um super crente no sentido de receber aquilo que você não tem. Eu sei que esse pensamento é bem arraigado no pentecostalismo. Ou seja, você tem uma segunda bênção, você tem um revestir de mais poder. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Realmente não tem como crescer em determinadas áreas, que é aquilo que Deus já fez por nós. Ou seja, progredindo espiritualmente, Deus não vai lhe amar mais. Ah, meu filhinho, agora eu te amo muito mais, agora que eu estou vendo que você está se esforçando para ser um melhor crente. Não é isso que vai acontecer. A gente tem que perder a visão errônea de que a gente pode impressionar Deus com as nossas atitudes. Olha, eu vou realmente melhorar para impressionar Deus e quem sabe eu vou atingir mais mérito com Ele. Não, você não vai atingir. Deus não te abençoa pelos seus méritos. Deus abençoa pelos méritos de Cristo. Não por quem você é, mas por quem Cristo é. Então não há crescimento nessas coisas. Mas realmente há crescimento na graça. E esse crescer na graça, ele vai trazer algumas manifestações a nós. Isso pode variar de um crente para outro, pela condição de um ou de outro, e pode variar até mesmo no próprio cristão, na sua própria vida, em diferentes períodos da sua vida. Mas normalmente essas 6 marcas estão bem presentes naquele que está progredindo espiritualmente. O primeiro deles
Senso de pecado. Progresso espiritual traz um mais profundo senso de pecado. O evoluir, o crescer, o progredir espiritualmente te leva realmente a uma convicção e a um senso do pecado do seu próprio coração. Quando você progride em Cristo, você começa a identificar pecados na sua vida que talvez você tenha negligenciado por muito tempo. Pecados nas suas ações, nas suas atitudes, que talvez você tenha simplesmente deixado de lado. Literalmente, nós somos como crentes, com aquela ilustração que mostra alguém limpando a casa e colocando a sujeira onde? Debaixo do tapete. No progresso espiritual, você passa a não tolerar mais a sujeira debaixo do tapete. Você passa a não tolerar mais o quarto da bagunça. Você passa a não tolerar mais as sujeiras nos cantinhos. Você já percebeu como na nossa vida cristã, com o tempo, nós começamos a tolerar coisas que nós não devíamos tolerar? Em muitos aspectos. Você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já é o suficiente para criar um hábito. E você começa a não limpar os cantinhos da casa, a não se livrar do que tem que se livrar, literalmente é o quarto da bagunça, onde você acumula tudo aquilo que já devia estar fora da casa há muito tempo. E se erguer o tapete da sala é o horror. Tudo parece muito limpinho, muito bonitinho, mas vai investigar o quarto da bagunça, vai investigar os cantinhos, vai investigar embaixo do tapete, o que você encontra? Assim é a nossa vida. No progresso espiritual, o nosso senso, o incômodo por isso aumenta. Eu começo a não mais suportar coisas que anteriormente eu estava suportando com muita facilidade. Pecados que se tornaram tão normais que já se tornaram parte de mim. O progresso espiritual me leva a um senso que aquilo incomoda, que aquilo não está certo, que aquilo precisa ser resolvido. Começa assim. Também a fé vai se robustecendo. A fé vai crescendo. Não no sentido de tamanho, a fé não tem tamanho. Quando Jesus usa homens de pequena fé, ele quer dizer homens de pouca experiência com Deus. Agora a experiência com Deus vai crescendo. Eu sei que o meu Senhor está ao meu lado, eu perco temores e eu perco medos. Uma das coisas mais incríveis de alguém que vem a Cristo é como Deus trabalha com os nossos temores. Como Deus trabalha com os nossos medos. Na minha própria vida eu observo isso, como Deus tem prazer em trabalhar com os meus medos e me colocar numa circunstância onde eu preciso encarar eles e não tenho escapatória. Nos últimos anos Deus trabalhou com muitos dos meus temores e muitos dos meus medos, me ensinando que o temor precisa ser vencido pelo amor, apenas o amor pode vencê-lo. E o entendimento do amor de Cristo vai fortalecendo a minha fé, e eu vou então andando mais firmemente ao lado de Cristo. Eu vou perdendo os meus temores, e esses temores podem significar muitas coisas. Talvez um dos maiores empecilhos, um dos maiores temores que impedem realmente o nosso progresso em Cristo seja a aceitação das outras pessoas. Você já percebeu que quando você cresce em Cristo, as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente? Olhe para aqueles que não conhecem Cristo, que trabalham com você. A partir do momento que você já não tolera algumas coisas e realmente você passa a ser caracterizado por coisas que a Bíblia manda você ser caracterizado, automaticamente a aceitação das demais pessoas diminui. Olhe no terreno profissional como isso funciona. Você vai ser muito bem aceito na sua área, vai ser muito bem aceito aonde você trabalha, na empresa, no departamento público, aonde você estiver, se você estiver em concordância com aquilo que é o status quo, ou seja, a forma de agir daquelas pessoas. Procure nadar contra a correnteza, o que acontece? Você passa a ser descartado, você passa a ser preterido. Você passa a se deixar de lado. Muitas vezes, por esse temor,
O crente simplesmente não cresce espiritualmente por temor das pessoas. E assim a sua fé em Cristo não se robustece. Mas quando nós damos lugar realmente à confiança em Cristo, a nossa fé vai crescendo para enfrentar essas questões. Também, a esperança do cristão vai se tornando cada vez mais esclarecida. Qual é a sua esperança em Cristo? O que realmente você espera em Cristo, irmão? Qual realmente, verdadeiramente é a sua esperança? Sabe que a religiosidade desse mundo prega? Que a nossa esperança em Cristo Ele vai nos livrar de todas as doenças, Ele vai nos livrar de toda a pobreza, é assim que Ele vai agir conosco. Ele vai nos dar uma alegria indizível. Essa é a esperança que as pessoas têm. Paulo olha para isso e diz: se a nossa esperança em Cristo, a nossa fé em Cristo, diz respeito apenas às coisas deste mundo, o quê? Como? Somos os mais miseráveis. Se a nossa esperança em Cristo diz respeito unicamente a essas coisas, quer dizer que se elas não estiverem presentes, a nossa fé rui. Não é assim. Quando nós estamos progredindo espiritualmente, a nossa esperança se torna cada vez mais esclarecida. E o que quer dizer com isso? Nós entendemos o que Cristo quer de nós. Nós começamos a entender o que Ele quer de nós. E é entendendo o que Ele quer de nós que determinados versículos começam a fazer realmente efeito. Você lembra que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8? Que todas as coisas colaboram para o quê? Para o bem, para o progresso daqueles que o quê? Amam a Deus. Ele está dizendo aqui que todas as coisas são agradáveis? Não. Que todas as coisas não machucam? Não, machucam, são desagradáveis, não são boas. Mas a nossa esperança em Cristo cresce ao ponto de nós entendermos se aquilo que não é bom contribui para o nosso bem e para o nosso progresso. Eu começo a diferenciar o que é ser amado por Deus do que a minha tentativa de ser mimado por Deus. Na esperança, eu não quero ser mimado. Como que a gente mima uma criança? Dando tudo que ela quer. Como que a gente ama ela? Uma das formas é qual? A Bíblia diz que Deus disciplina todo aquele que Ele ama. A minha esperança em Cristo se torna mais clara. Eu realmente desperto para a realidade das coisas. Eu estou vivendo de acordo com a realidade da vida e não de acordo com uma falsa esperança. Então essa esperança, ela se torna esclarecida, e ao esclarecer essa esperança, o meu amor se amplia. Você está crescendo em Cristo, o seu amor está se ampliando. Você tem amado pessoas que talvez em outros tempos você não amaria. Você tem demonstrado cuidado e carinho por pessoas que em outro tempo você ignoraria. Pois o progresso em Cristo te leva a amar pessoas difíceis também. Nós não somos fáceis de amar, nenhum de nós. Nós somos cidadãozinhos difíceis de demonstrar realmente afeto. Pois o progresso em Cristo me leva a amar pessoas que de outra forma eu desprezaria. Eu começo a amar pessoas que não têm absolutamente nada para me oferecer. Eu estou amando sem ter objetivo, sem ter diante de mim a expectativa de retorno. Estou amando sacrificialmente. E assim a minha mentalidade espiritual vai se ampliando. Eu começo a pensar nas coisas de uma forma muito mais espiritual do que eu pensei até hoje. Talvez eu estou olhando para as coisas da minha vida de uma forma tão carnal, tão mundana, tão desse mundo, que eu não consigo perceber a mão de Deus agindo. Talvez uma das piores fases da vida cristã seja aquela quando você não percebe a mão de Deus te disciplinando, não percebe a mão de Deus te dirigindo, não percebe a mão de Deus te limitando, não percebe a mão de Deus amorosamente te empurrando para frente. Você não percebe nada disso. Você está com um coração tão mundano, com um coração tão voltado para esse mundo, que você está anestesiado espiritualmente. A sua mentalidade espiritual realmente está se
desfazendo, e você está pensando tudo em termos deste mundo, e não em termos das coisas de Deus. E assim, quando você cresce espiritualmente, e sua mentalidade espiritual sobre tudo isso amadurece, o poder da piedade vai se fortalecendo em seu coração. Ou seja, a piedade é o poder de Deus agindo na prática. Ele vai transformando esse coraçãozinho teimoso aí. Ele vai transformando esse coraçãozinho duro aí. Ele vai limando aquelas partes que não é para estar ali. Ele vai nos moldando, assim como um vaso de barro. De vez em quando o oleiro precisa ser um pouco rude, e é preciso. Mas com o tempo, aí a piedade, o poder dele se manifestando, então isso vai se fortalecendo em nosso coração. E literalmente o progresso espiritual e o crescimento espiritual te levam a pensar mais como um homem espiritual do que como um homem carnal. O progresso espiritual te leva a ver as coisas espiritualmente. Não de forma espiritualizada. Não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que vê coisa espiritual em tudo, e não é assim que funciona. Mas de uma forma espiritual verdadeira. Você deixa de ser mundano em seus pensamentos, em seus projetos, em suas feições. Você deixa de ser mundano naquilo que você está imaginando para a sua vida. E você começa a priorizar aquilo que Cristo quer para você. Ou seja, é isso que o progresso espiritual realiza. E eu quero demonstrar-lhe biblicamente, através de alguns textos, como isto é possível em nossa vida e qual é a perspectiva bíblica disso, para depois terminar com alguns exemplos. 2 Tessalonicenses 1:3. Olha o que diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Aonde que o progresso espiritual vai ser demonstrado? Fé e amor. Então a fé em Cristo cresce, ou seja, amadurece, e o amor aumenta na sua manifestação. 1 Tessalonicenses 4:10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Ele está tratando a mesma questão, e ele está realmente dizendo que nós podemos, não há limites para o nosso progresso espiritual. Colossenses 1:10 vai dizer: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha quantas coisas ele estabelece aqui: agradar-lhe em tudo, em todos os aspectos de nossa vida, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento das coisas de Deus. 2 Coríntios 10:15 diz assim: não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Ele diz: crescendo a maturidade da vossa fé. Voltando a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12: e o Senhor vos aumente e vos faça crescer em quê? Para com quem? Uns para com os outros e para com... sem exceção, para com todos. Ele fala de crescer em amor. O texto que nós lemos, Efésios 4:15, ele claramente diz: cresçamos em tudo em quem? Naquele que é a cabeça, Cristo. Cresça em todas as experiências com Ele. Filipenses 1:9 diz: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e conhecimento. Ou seja, ele está frisando o crescimento em amor. Voltando a 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andais, para que possais progredir cada vez mais, ou seja, de degrau em degrau, dia após dia, alcançar uma semelhança maior com Cristo. 1 Pedro 1:22 vai dizer: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, a importância da palavra de Deus no nosso crescimento. E finalmente, 2 Pedro 3:18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você notou em todos esses versos?
um chamado da palavra de Deus a progredirmos. Um chamado da palavra de Deus a irmos além do que já fomos. Lembra o que Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 1? Acrescentai a vossa fé, ou acrescentai a vossa fé a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, todas aquelas qualidades. A vida cristã é tudo, menos algo estático e sem graça. A vida cristã é tudo, menos algo parado. Não dá para pensar em vida cristã como algo estático. O que os textos que nós lemos demonstram que de atitude em atitude, de experiência em experiência, Deus está trabalhando para o nosso crescimento. Agora deixa eu usar 2 exemplos. Primeiramente, o que diz Lucas 22, 32, quando Jesus ora por Pedro, ele diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Dura a palavra do Senhor para com Pedro. Você lembra quem era o apóstolo Pedro? Um homem iletrado, um homem duro, turrão. Foi ele que cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Foi ele que disse para Jesus: olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Antes ainda ele disse: Senhor, eu não vou deixar o Senhor morrer. Ele pensava que vida cristã era fazer tudo por Cristo, depois ir a qualquer lugar com Cristo, e menos realmente que Cristo agindo na vida dele. Possivelmente Pedro era um dos mais velhos dos apóstolos, homem experiente, pescador. Mas quanto Pedro carecia de ser moldado. Você já percebeu como é a nossa perspectiva quanto à vida? Por exemplo, você que tem mais de 50 anos, você começaria uma faculdade agora? Sim ou não? Por que não? Por que não? Pessoas de mais de 50 anos não podem começar uma faculdade. Você nunca fez faculdade nenhuma. Não tem nenhuma graduação. Você vai começar agora com 50 anos. O que te impede? Por que não? Eu quero saber o porquê não. A maioria de vocês fez assim. Por que não? O que te impede? Nada. Mas por que não, então? Porque ninguém espera que alguém com mais de 50 anos comece uma faculdade? É isso? A memória é como um músculo. Se você estender ele, ele vai se acostumando. Oi? De que povo? Se a irmã entrasse numa sala de faculdade hoje, o que as pessoas ao redor pensariam? Certo. Mas as pessoas não olhariam para a irmã e diriam assim: não tem mais nada para fazer na vida mesmo? Não é assim? Não é assim que a gente fala, Rosberg? E por que não vai fazer tanta diferença? Porque o tempo de aplicação é muito menor. Se você entrar com 50, se formar com 54, expectativa de vida 74, você quer dizer que você vai poder usar o seu conhecimento por mais ou menos 11 anos, até os 65. Para que eu vou fazer isso se eu vou ter tão pouco tempo para praticar? Não é assim que as pessoas pensam? Nas questões públicas, nas que não são públicas, dificilmente. Mas por que eu estou lançando essa questão diante de vocês? Você já percebeu como que nós olhamos para as coisas, como nós imaginamos e calculamos como as coisas são?
e que nós levamos esse mesmo cálculo para as coisas cristãs. Você já pensou em alguém com mais de 50 anos, com um homem de mais de 50 anos, estudando teologia e sendo ordenado ao pastorado? O meu tio foi ordenado aos 69 anos. Vai ter dificuldades? Muitas. Mas teve uma coragem imensa. Quando ninguém disse, eu estou aqui, eu farei, ele ergueu a mão. Ah, ninguém vai, eu estou aqui. Se o senhor quiser, eu estou aqui. 69 anos, agora está com 71, ordenado ao pastorado. Você já percebeu como nós olhamos para as coisas cristãs dizendo assim, não vale mais a pena. Não dá mais tempo. Eu não tenho mais força. Quando meu pastor foi para o Maranata, em 1966, ele foi evangelizar numa fazenda, e naquela fazenda um homem saiu, um nordestino lá de Pernambuco, estava cortando madeira lá no norte do Paraná, e ele saiu de facão atrás do meu pastor e dos outros colegas, porque não queria o evangelho ali. Aquele homem tinha mais de 50 anos. Um ano depois, ele era colega deles no seminário. E por mais de 30 anos serviu a Deus, ganhando centenas de almas no Amazonas. Quantas pessoas você acha que tiveram para dizer para ele em 1960... Vou contar uma história primeiro. Lá no Rio Grande do Sul, tem um jornal que chama Correio do Povo. E uma das páginas do Correio do Povo, como ele é muito antigo, uma das colunas é há 100 anos no Correio do Povo. Alguns anos eu estava lá na minha mãe, lendo o jornal e tinha lá, há 100 anos do Correio do Povo. Eu lembro que naquele ano eu tinha 43 anos. E a notícia daquele dia no Correio do Povo é que um caminhão, ou um ônibus, eu não lembro, tinha perdido os freios, invadido uma casa, e ele invadir a casa e derrubar a casa, ele levou a óbito uma idosa de 43 anos. Há 100 anos atrás eu já estava para mais de idoso. Entende a mentalidade? O que nos impede de progredir espiritualmente e de fazer coisas por Cristo que nós nunca fizemos? Nada. Apenas a nossa própria mente, o nosso próprio modo de pensar. Esse homem que ganhou centenas de pessoas para Cristo, ele deve ter ouvido muitas e muitas vezes, você é velho demais para isso, isso é coisa para jovem, isso é coisa para gente que está começando a vida. Realmente, eu tive colegas no seminário de mais idade, como por exemplo 58, 59 anos. Eles precisavam de ajuda para entender algumas coisas, precisavam, assim como todos nós precisamos, mas chegavam lá. A grande questão não é quanto tempo você demora para chegar, mas você chegar. Estamos falando aqui do Instituto Bíblico da nossa igreja. Ele não é só para jovens, é para pessoas maduras, adultas também. E o Instituto não trabalha no sentido que você tem que chegar em determinado tempo. Cada um tem seu tempo, seu progresso. É assim que as coisas funcionam. Agora, o que eu quero eliminar da sua mente é a ideia que não dá mais tempo. Que não dá mais, já passou o tempo, eu não aproveitei. Agora que estou nessa idade, vou mexer com isso. Pastor, nunca trabalhei com criança, vou começar agora. Se descobre. Nunca trabalhei com evangelismo, nunca bati de porta em porta. Sai com o tribo de Israel para você ver que coisa mais boa que é. Nunca mexi com visita, evangelizar pessoas que vieram na igreja. Faz isso uma vez. Ou seja, sai de dentro dos teus próprios limites. E talvez Pedro seja o maior exemplo disso. Pescador, iletrado, rude, violento algumas vezes, sem jeito para lidar com as pessoas, bruto, sistemático. Rapaz, parece que foi criado na roça. Foi mesmo, na beira do mar, pescando, acostumado com tempestade. Pois é, esse homem, desse jeito, tornou-se o apóstolo aos judeus, um ganhador de almas, um pai da igreja, um apóstolo, alguém que progrediu as coisas por Cristo e realmente andou ao lado de Cristo e o conheceu sobremaneira, alguém que Deus usou abundantemente, apesar de todas as suas limitações. Então, no progresso espiritual, nós começamos a olhar
menos para as nossas limitações e mais para quem Cristo é. Deixamos de olhar tanto e dar tantas desculpas para tantas coisas e damos lugar a que Cristo realmente nos molde. Um outro exemplo agora de alguém bem mais jovem, João Marcos. Quem lembra de João Marcos e de alguma peripécia dele nas Escrituras? O que João Marcos fez que ficou grandemente marcado? Primeira viagem missionária de Paulo, e o cidadão faz o quê? Volta atrás. Tá difícil demais, não pensei que era desse jeito. Sabe, muitos jovens são tímidos e até covardes em muitas coisas. Lhes faltam realmente a segurança que caracteriza os adultos, mas isso não os torna desprezíveis para as coisas de Deus. Um dos primeiros retiros que eu fui de jovens aqui, em 2013, eu vi uns cidadãozinhos assim, desse tamanhozinho. Dava trabalho de um tanto, da nossa igreja, das igrejas da região. 11 anos atrás, agora, semana passada, no retiro lá em Uberlândia, eu encontrei eles. Desse tamanhozão, liderando, ajudando. Daí você vai falar com o pastor deles, eles normalmente dizem assim: rapaz, você já me deu trabalho, mas agora é uma benção. Já me deu tanto trabalho. Dá, é normal, é assim mesmo. Se você não quer trabalho, não trabalhe com jovens, porque realmente construir algo dá trabalho. Mas que bom ver o progresso deles. Nós não estamos olhando para as falhas deles, para os fracassos deles, como foi o caso de João Marcos. No primeiro fracasso, Paulo não quis mais saber dele. 2 Timóteo 4,11 diz: só Lucas está comigo, toma Marcos, esse João Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. No primeiro momento, Paulo descarta. Agora Paulo diz: não, eu estou vendo progresso aqui, vem cá. Progresso, ele ocorre quando nós temos paciência, e paciência principalmente com os nossos jovens. Não descarte os jovens e adolescentes. Não descarte os jovens e adolescentes por dizer: olha, você não sabe quanto trabalho isso aqui me deu. Toda vez que eu vou na minha igreja, tem um irmão que foi muito por décadas porteiro da nossa igreja. Eu posso ir lá pregar, eu posso ir lá fazer qualquer coisa, sempre que eu passo por ele, ele me chama e diz a mesma coisa. Né? Você lembra quando você tentava passar na porta lá e eu te mandava de volta? Eu era desse tamanhozinho. Nunca esqueceu disso. Toda vez me lembra. E toda vez eu agradeço ele. Obrigado, irmão Américo. Irmão foi precioso na minha vida. Realmente um pai. Ajudava na portaria da igreja. Nunca esqueceu de mim, eu nunca esqueci dele. Ou seja, não desprezemos os nossos jovens e adolescentes no progresso espiritual. Eu tratei aqui dos dois extremos. Agora, para terminar, qual a importância disso? O progresso espiritual é a melhor evidência que você está no caminho certo. Preocupa quando não há progresso espiritual, porque possivelmente isso demonstra que há coisas não saudáveis na sua vida cristã. Possivelmente demonstra que você está com hábitos não saudáveis. Você está muito bonitinho aqui na igreja, mas lá na sua vida particular possivelmente tem coisas que não deviam estar lá. A falta de progresso espiritual demonstra isso. Sabe, eu vou dizer a vocês, não digam para os seus filhos isso, mas é interessante como eu não preciso perguntar para você como é que estão as coisas na sua casa. É muito fácil. Como é que a gente faz? Eu apenas observo seus filhos no sábado à noite. Eu não preciso perguntar para você. Eu não lhe pergunto nada, você sabe disso. Mas só a observância do comportamento dos seus filhos, sábado à noite, já me conta como é que está a sua casa. Não precisa ninguém falar. Eles revelam isso. Eles demonstram isso. Então, a nossa falta de progresso é demonstrada exatamente por isso. Quando não há progresso, é porque alguma coisa dentro de casa, dentro da nossa vida não está certo. Alguma coisa dentro da nossa alma está ali que não devia estar. E isso está trazendo problemas. Agora, quando há progresso, significa que há saúde espiritual. Uma marca indelével do progresso espiritual: alegria na vida cristã. Alegria não dá para fingir.
Sorriso fingido dá para fazer, alegria não. Porque a alegria ela é promovida e ela é demonstrada não pelas questões exteriores, mas ela é uma questão interior. Ela é uma questão pessoal, íntima, interior no nosso coração, demonstrada no nosso viver. A alegria cristã é um bom parâmetro de progresso espiritual. O crescimento espiritual também lhe torna cada dia mais útil. Útil na vida de outras pessoas. Você vai crescendo em influência, vai crescendo na medida que você influencia outras pessoas. Quando você estaciona espiritualmente, essa influência decai. Quando você progride espiritualmente, essa influência é natural. Penúltimo, esse progresso espiritual agrada ao Senhor, porque João 15,8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Todo agricultor gosta de ver suas plantas crescerem, frutificarem, e fica triste quando elas param de crescer. Assim é com o Senhor. Ele ama ver o progresso na nossa vida. Agora, o crescimento e o progresso espiritual sempre será responsabilidade sua. Você já percebeu que é incoerente dizer a uma pessoa incrédula que ele deve crescer espiritualmente? Ele está morto espiritualmente, não tem como crescer. Somente o crente, aquele que nasceu de novo, pode progredir espiritualmente e deve progredir espiritualmente. É mais difícil, entenda isso que eu vou dizer agora, é mais difícil não crescer espiritualmente do que crescer. Porque para não crescer espiritualmente, você precisa abafar aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Você precisa realmente limitar as suas ações. E isso vai causando um sentimento realmente de pressão em sua vida. Você está apagando o Espírito, entristecendo ele através dos seus pecados. E é difícil de fazer isso. Agora, o crescer espiritualmente se torna natural e prazeroso quando nós entendemos que esse é o caminho. Progresso. Então, irmãos, eu creio que esses são alguns pensamentos que podem norteá-lo nas suas decisões nesse começo de ano a respeito de progresso espiritual. De progredir, de perder o medo de ir em frente, de encarar o novo, o desconhecido, de encarar coisas que talvez até hoje você não tenha tido a oportunidade de encarar. De tirar da sua vida coisas, tirar debaixo do tapete, coisas que jamais deviam estar ali, aprendendo realmente a progredir em Cristo e a vencer o pecado. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta da lição de hoje? Alguém? Ou até um comentário? Ok? Então está bom. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Se o Felipe puder escolher um cântico para nós, nós vamos cantar. Nosso Deus, obrigado por este dia.